Achei fraco. Saúde a todos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá, né? Eu queria convidar todos a ficar de pé para fazermos a leitura da palavra, né? Em reverência. Convido a todos a abrir as vossas Bíblias em Juízes, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 12. Mas, antes disso, eu queria contar um breve testemunho aqui, porque é muito irônico, engraçado, de uma forma muito boa e gratificante, que Deus ministrou ao meu coração essa história por muitas vezes, e para os jovens não foi nem inesperado eu começar eu falar hoje à noite sobre a história de Gideão. Quando alguém cita Gideão, os jovens já olham para mim. Isso se deve ao fato de que em 2023, na temporada de 2023 do CNX, eu citava muito sobre Gideão, porque Deus ministrou muito ao meu coração sobre a história dele. Alô? Vamos lá. E isso se deve ao fato de que no ano de 2022 foi o ano em que eu cheguei em Natal. Foi um ano de muitas mudanças. Eu me mudei do interior para a capital. Eu parei de viver todos os dias com os meus pais. E por causa dessas grandes mudanças e grandes medos do futuro, foi um ano de muito temor. Eu tinha muito medo. Muito medo mesmo. Muito medo mesmo. E no final do ano, eu falei com Deus. Deus, eu não quero mais viver assim. Chegou a um ponto que eu declarei, Deus, em 2023 vai ser um ano da coragem. Eu não quero mais viver presa nesse medo de tudo e não te obedecer quando o Senhor manda, ter medo de fazer a sua vontade. E por causa disso, eu não com orgulho, mas digo que em 2023 não foi um ano de muitos sims. Eu não falei muitos sims corajosos para Deus. Na verdade, a maioria eu falei não. Ou seja, foi o ano da coragem, mas eu tive pouca coragem. E eu quero dizer que eu posso até não falar isso com orgulho, mas com muita felicidade falo que o nosso Deus é misericordioso. Ele é tão misericordioso que Ele me dava chance após chance, vez após vez, e até hoje isso prevalece. Não porque eu mereça ou porque eu tenha algo especial, mas isso vem dEle, porque isso é dom dEle. Nada que eu faça ou nada que nós façamos pode aumentar ou diminuir o amor de Deus por nós. E essa noite vamos conversar sobre essa convicção que precisamos ter na identidade de quem Deus é. Então vamos falar nessa noite sobre Ele ser o Pai e nós sermos os filhos. Vamos falar sobre Ele ser o Rei e nós sermos os servos. Vamos falar sobre Ele ser o Mestre e nós sermos os discípulos. E vamos entender o porquê que absolutamente tudo na nossa vida muda a partir desse momento. Muda a partir do momento de sermos discípulos de Cristo. Vamos fazer a leitura. Juízes, capítulo 6, versículo 1 até o 12. É uma leitura um pouco extensa, eu sei que a atenção às vezes se vai, mas eu peço a compreensão dos irmãos. Vamos lá. Versículo 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez mais que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos de Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. 5. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar.
nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 7. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou o profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, oramos mais uma vez para que o Senhor venha reinar, continuar reinando e pregando aos nossos corações nessa noite. Pai, escuta o nosso louvor, escuta o nosso clamor. E Pai, venha nos ensinar mais uma vez, venha nos mudar mais um pouco. Senhor, venha ser conosco em nossos corações essa noite. Usa-me e chega em cada coração. Amém. Podem se sentar. Primeiro, antes de irmos para os ensinamentos desse texto, quero contextualizar para vocês em que momento essa história se passa. Qual o contexto de Israel? Bom, vou lembrá-los aqui, caso já conheçam a história, mas Israel se encontrava escravo no Egito. Quando Israel estava no Egito, nessa posição de escravo, eles se viram presos nessa servidão e clamaram ao Senhor. Falaram com Deus e não aguentavam mais. Estavam em estado de não aguentar mais. Suplicaram a Cristo. E para Deus, então Deus, enviou Moisés. Fez o plano todo de retirar Israel do Egito. E nisso, eles, assim que saíram, murmuravam e não eram gratos e passaram a desagradar o coração de Deus. E por causa disso, eles ficaram 40 anos no deserto. Depois, antes mesmo de chegar na terra prometida, que eles iam sair da terra do Egito, e Deus os prometeu uma terra, e antes mesmo deles chegar nessa terra prometida, nesse meio do caminho, Moisés desobedece a Deus, então Deus o castiga, dizendo que ele não vai chegar na terra prometida, e então Josué assume. Nisso, passa Moisés, Josué como liderança de Israel. Quando chegam na terra prometida, o povo de Israel começa a ser governado e administrado por juízes. Juízes que assumiam no meio termo, entre esse meio desses períodos, entre essa parte que eles estavam no Egito e a parte que logo após os juízes é assumido reinados em Israel. Então, antes de Israel ter reis, teve juízes. E essas lideranças governavam e julgavam o povo, muitas vezes em momentos de crise e opressão. Os filhos de Israel fizeram, e aí entramos nesse contexto, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, como é dito no início dos versículos. Israel estava entregue nas mãos dos seus inimigos. Eles não conseguiam semear e prover sustento para si. Os seus inimigos estavam à espreita. Isso os deixou muito debilitado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aqui temos mais uma situação de que Israel se vê de novo nesse lugar. De que eles abandonaram o caminho do Senhor, eles começaram a adorar outros deuses, eles abandonaram ao Deus dele, e por causa disso, por causa desse desagrado, Deus estava longe deles. E quando eles se veem com as consequências de estar distante de Deus,
eles se desesperam e percebem o quão debilitados eles são sem Deus. Então eles clamam. Quando eles clamam, Deus responde. Então vamos falar sobre a primeira lição que temos essa noite, de 3. A primeira diz o seguinte: a sua misericórdia dura para sempre. Nos versículos 7 e 8, diz o seguinte: quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa de servidão. Deus está dizendo mais uma vez, quando eles clamam, diz: eu continuo aqui. Lá no Salmo 136, fala um pouco sobre isso, se pudermos abrir nossas Bíblias. Salmo 136 vai ser um capítulo inteiro de falando sobre isso, sobre a misericórdia de Deus. Em algumas Bíblias não vai estar o nome misericordioso, porque o nome no original ele pode ter significado de bondade, benignidade e fidelidade. Mas eu quero destacar um dos dois últimos versículos. No Salmo 136, lá no versículo 24, diz o seguinte: e nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no 26 vai completar: deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista traz essa lição que precisamos entender. Isso é um atributo de Deus, isso é uma característica. Ele não vai deixar de ser misericordioso, ele não vai deixar de ser amor, ele não vai deixar de ter amor para nos dar, porque ele é um infinito amor, ele tem infinita misericórdia. Deus nunca vai deixar de ser misericordioso. Ah, mas eu pequei tantas vezes, mas eu estou tão distante, mas eu estou tão vazio, eu venho para a igreja, mas eu estou vazio e não há mais solução para mim. Não, a misericórdia de Deus dura para sempre. Há perdão, sempre há perdão. Se há um coração realmente arrependido, a palavra vai dizer que sim, há perdão. Mesmo Israel abandonando a Deus, quando eles perceberam que as consequências que eles estavam levando de se afastar de Deus, se afastar dele, eles clamaram. Porque não tem como vivermos longe de Deus. Ele nos criou, somos os filhos e dependemos dele. Como foi falado hoje sobre João, que fala sobre Cristo ser a videira. A partir do momento que o fruto fica longe da planta, ele morre. Igualmente, Jesus é a videira e nós somos os frutos, morremos longe de Deus. E Israel percebeu isso, mais uma vez. Então, quando eles clamam a Deus, Deus estende novamente a sua mão. Ele inclina os seus ouvidos para o clamor de Israel. E lá em Jeremias tem um texto lindo que vai nos ensinar, mais uma vez, sobre quem Deus é e não sobre quem nós somos. Diz o seguinte, Jeremias 29:13: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Irmãos, há uma grande diferença que não parece, se você não parar para pensar, mas é enorme, entre você buscar a Deus de coração e você buscar por performance. Existe uma grande diferença quando você ora porque você está indo dormir. E é diferente de você orar porque você passou o seu dia com Deus e você quer terminar o dia com Ele. Existe uma diferença de você orar para bater o ponto de estar orando, pelo hábito, pelo ritmo, do que você realmente falar com o seu Pai. É totalmente diferente. É totalmente diferente de você orar. Não, vou sentar aqui e vou orar 3 horas seguidas para você bater um recorde, porque da outra vez você orou 1h30. É diferente de você jejuar 1 dia ou 2, mas é porque você da outra vez jejuou menos e você quer bater o seu recorde. É diferente. Deus não quer performance, Ele não quer recorde. Ele não quer que você leia a Bíblia todos os meses
porque Ele quer que você leia 60 vezes ou cada vez mais nesse sentido de recorde. Não, Ele quer que você leia a Bíblia porque você quer passar um tempo com Ele, porque você quer aprender mais dEle, você quer entender mais quem Ele é, você quer ser mais parecido com Ele. Deus não quer só o seu corpo. Deus quer o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Ele nos quer por inteiro, Ele nos quer integralmente. E é por isso que Jeremias vai dizer, se me buscarem de todo o coração. Não é metade do coração. Não é, nada adianta você estar fazendo o devocional todos os dias e não ser porque você está passando um momento com Deus, e sim porque você está lendo um caderno que tem lá que no dia 15 de agosto, no dia 16 de agosto, é para você ler aquilo. Cadê Deus nisso? Deus não se importa em olhar para a sua semana e ver, ele leu a Bíblia todos os dias. Mas você estava com Deus naqueles momentos? Ou até mesmo de você ficar frustrado, Deus, eu nunca mais li a Bíblia. Não, mas eu vou ler quando eu tiver 2 horas, eu puder ouvir uns louvores, aí eu vou orar. Deus não quer performance. Ele quer que você chegue nele, aos pés dele. E fale com Ele. Ele não quer, não, eu só tenho 30 minutos. 30 minutos é pouco. Se 30 minutos é tudo que você tem, Ele quer os 30 minutos. Ele quer tudo. Porque Deus não é um Deus parcial. Ele não quer 1/3 da sua vida. Ele quer ser tudo, porque Ele é tudo. E tudo muda a partir do momento que você entende isso. Então você tem orado pelos motivos certos no seu coração? Você tem jejuado por quais motivos? Por qual razão você tem lido cada vez mais a Bíblia? De que modo você tem conversado com Deus? Ou pior, se você não tem nem tentado, esperando que um dia tenha a semana perfeita, a semana que não há nenhum programa de manhã, de tarde, de noite, porque só assim você vai conseguir buscar a Deus. Deus não vai atrás de desocupados. Não espere não ter nada, porque se você pedir, Ele tira. Louve a Deus na sua rotina. Entende? Quando eu era mais nova, assim, eu nasci, caso alguém não me conheça, eu acho que sim, né? Quando eu era mais nova, eu sempre nasci no lar evangélico. E quando eu era mais nova, no início da adolescência, eu tinha uma grande ambição de tipo, não, eu vou ler a Bíblia toda, porque depois que eu ler a Bíblia toda, eu vou saber de tudo. E é claro que não é assim. E a partir do momento que isso foi passando, eu pensei, não, então eu vou ler tantas vezes durante tanto tempo. E eu, hoje em dia, fico pensando, Deus ouvindo isso. Mas não é isso que Deus quer, e Ele ministrou ao meu coração isso. Ele não quer que você leia uma vez por ano só por ler. Ele quer que você passe tempo com Ele. Glória a Deus se você consegue ler 2 vezes ao ano a Bíblia toda. Glória a Deus por isso. Mas entenda como são esses momentos. Esteja por inteiro nesses momentos. Dê o seu melhor. Ele é um rei. Hoje a gente estava falando aqui sobre derramar um perfume mais caro, mesmo sendo a mulher que derramou o perfume caro aos pés de Cristo, não era rica. Ela deu tudo que tinha, porque é um rei. Ele é a majestade de Cristo que estamos falando, é a majestade de Deus que estamos falando. Não estamos falando sobre homem, não estamos falando sobre qualquer um, estamos falando sobre o Criador de todas as coisas, o Pai de todas as coisas. A segunda lição que temos aqui leva-nos ao versículo 9, que diz o seguinte: Ele nos resgata da escravidão do pecado. No versículo 9, diz o seguinte: Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Irmãos, Deus retirou o seu povo da escravidão do Egito, tal como Deus nos libertou da escravidão do pecado. Quero convidar novamente os irmãos a abrir a passagem de Romanos, outra passagem, e também no capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo
A gente vai ler alguns versículos, porque o capítulo inteiro ele vai falar sobre essa liberdade. Enquanto os irmãos abrem, eu vou contextualizar. E nessa carta de Romanos, Paulo vai nos ensinar sobre sermos libertos. Sermos não mais escravos do pecado, e sim servos da justiça, servos de Deus. Todos encontraram? Amém. Vamos ler a partir do versículo 4 ao 8, primeiramente, e depois seguimos em um certo pulo. Diz o seguinte, nos versículos 4 ao 8, no capítulo 6. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também vivemos com ele. Pulando para o versículo 18, diz o seguinte: e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Para finalizar o 20 até o final. Versículo 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colhiam? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está explicando aqui o que aconteceu na cruz. O que foi o plano da cruz? Que agora não somos mais escravos e dominados pelo pecado. Tal como Deus usou Moisés para o povo de Israel ser liberto do Egito. Tal como ele usou Gideão para serem libertos dos midianitas. Cristo foi o plano da salvação para nós. Cristo foi o plano de nos salvar da eterna escravidão da morte. Estávamos presos nisso. Estávamos presos à morte, a não sair mais dessa lama. Mas Cristo nos tirou e agora não somos mais dominados. Pelo contrário, e não estamos soltos. Ele fala, somos servos da justiça. Não estamos desorientados, não estamos desamparados. Agora somos servos de Cristo. Agora temos um caminhar puro, um caminhar limpo, uma ordem, um lugar para ir, alguém a recorrer. Agora temos a Cristo. A partir desse momento, você é liberto da escravidão do pecado. E agora, eu tenho uma notícia. Você peca por escolha. Você conhece a verdade. Ela te libertou. E agora você escolhe. Qual será a sua escolha? A partir desse momento, você é livre para voltar para o Egito, para ficar dizendo, Deus, lá no Egito a gente comia peixes, pão. Mas você também é livre para continuar em Cristo, confiar nele, confiar que ele prometeu uma terra, então ele vai dar. Se ele prometeu liberdade, então ele vai dar. Se ele prometeu um céu eterno, então ele vai dar, porque ele é a verdade. Então, igreja, a partir desse momento, você não está mais, você não é mais dependente do pecado. Você não está mais debaixo do poder do pecado. Você foi retirado desse lugar. Então, a partir desse momento, não existe isso de não tinha como eu não pecar. Olha a minha situação, eu estava numa mesa, todo mundo estava bebendo. Eu estava num lugar onde todos os homens estavam falando que traíam, então eu me acostumei com a ideia e eu fui lá e traí também. Não existe isso de todas as minhas amigas estavam falando palavrão, então eu também falei. Todos os meus amigos estavam fumando, então eu também fumei, não tinha outra opção. Todo mundo estava mentindo. Olha a consequência que eu ia levar, eu ia ser punido por isso, então eu precisava mentir. Até Jesus mentiria. Que lógica é essa? Não existe isso.
Não tinha como fugir, eu tinha que pecar, não existe isso. Pecado é uma escolha. Igualmente, fazer o que é correto também é uma escolha. E Deus quer que façamos o que é correto, quer que sigamos o caminho da justiça, até quando estamos errados. Até quando fomos atingidos por uma punição, de uma consequência de algo que sim fizemos. Então vamos, admita. Não é fácil. Mas sempre dá para fazer o que é certo. Não existe isso de não tinha como não pecar. Não tinha como não pensar errado, não tinha como não dar em cima, não tinha como não se prostituir, não tinha como... Não, claro que tinha. A partir do momento que somos libertos da escravidão do pecado, temos a escolha. Agora temos como escolher. A terceira lição dessa noite é sobre Deus quer obediência total. No versículo 10 vai dizer o seguinte, de Juízes 6. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Filho de peixe, peixinho é, né? Pai, eu sempre pede água na pregação. Eu posso pedir também? Minha garganta está seca. Perdão. O pai sempre faz isso. Ele chega aqui e ele fala. Lembrei dele agora. Sandrinha foi pegar. Eu não sei de quem é esse copo. Bom. A terceira lição é que Deus requer de nós obediência total, integral. Como a gente vem discutindo nos momentos dos jovens, a obediência parcial também é desobediência. Às vezes a gente quer dar metade dos passos. Deus mandou você dar 2, você dá meio, porque pelo menos você se movimentou. Mas Ele não quer meio. Se Ele disse que você consegue, se Ele mandou você dar 2, é porque você consegue dar 2. Então Ele quer de você 2 passos. Ele conhece a nós, Ele sabe, Ele que te fez. Se Deus mandar você fazer algo, Ele sabe que você é capaz, porque Ele fez você capaz. Ele coloca isso em nós. Quando duvidamos disso, estamos duvidando de Deus. É duro, muito duro, porque eu duvido muito. E quando eu entendi isso, caiu sobre mim o quão isso era orgulho. Obrigada. No versículo 12, vamos ter, na verdade, nos capítulos 6, 7 e 8, vamos ter a história de Gideão. E eu vou apresentar um pouquinho Gideão, porque até agora, eu falei de grandes ensinamentos que temos em 3 versículos. Mas a partir dos capítulos 6, 7 e 8, Deus vai ministrar aqui, vai falar sobre Gideão e sobre essa história. Quem foi Gideão e o que ele fez e como ele foi usado. No versículo 12, tem uma passagem que eu gosto muito, que diz o seguinte: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Eu acho muito engraçado e eu sempre comento com jovens. Pode ser a terceira vez na semana que alguém está falando de Gideão, eu falo a mesma coisa. Deus chamou Gideão de corajoso e logo em seguida ele duvidou 3 vezes. E eu falo isso porque Deus não mentiu quando ele chamou Gideão de corajoso. Deus não mentiu. Lá nesse versículo 12, em algumas versões vão ter poderoso guerreiro, na minha NAA vai ter homem valente. Outras podem até chegar a ser a palavra corajoso. No hebraico, que eu não vou me atrever a pronunciar, no original, temos algumas traduções.
pode significar forte, valente, homem forte, homem corajoso, homem valente. Mas, de qualquer forma, entendemos a essência do que essa palavra significa e de como Deus estava chamando o seu filho. Deus declara para Gideão que ele é corajoso, que vai libertar o povo. E a primeira coisa que Gideão sente é o medo. Ele duvida 3 vezes de 3 formas diferentes. Vamos ler um pouquinho, convido os irmãos a permanecer com a palavra aberta, para entendermos esse caminhar dessa história incrível, que no versículo 13, 15, 17 e 18, vão ser a prova de Gideão pedindo prova a Deus. Gideão tendo medo. E diz o seguinte, a partir do 13, Gideão responde: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Primeiramente no versículo 13, na verdade no 12, o Senhor fala com Gideão. No 13, Gideão diz: se o Senhor está conosco mesmo, por que a gente está assim? Por que a gente está passando por isso? Então Gideão duvida: se é o Senhor mesmo falando, se o Senhor é mesmo fiel, por que estamos passando por tanta tribulação? Por que estamos sendo perseguidos? Por que estamos passando fome? Passando tanta necessidade e tanta tribulação? E então o Senhor responde no 14: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? No 15, Gideão responde: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Gideão, então, entende: tá bom, se é o Senhor mesmo, depois de duvidar a primeira vez, a segunda ele diz: tá, vamos dizer que é o Senhor. Se é o Senhor mesmo, o Criador de tudo, olha para mim, você está escolhendo a mim, tipo, o menor da minha casa, o que é o menos provável na tribo todinha, você está escolhendo a mim. Então Gideão duvida novamente. E o Senhor disse no 16: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão responde novamente: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e coloque diante de ti. Ele responde: eu esperarei até que você volte. E em seguida, os versículos seguintes vão falar sobre essa prova que Gideão pede a Deus, e Deus responde. Deus mostra: sou eu que estou falando com você. Sou eu que disse que vou usar você, você vai libertar, então sou eu, confia. Porque sou eu que vou estar ao seu lado nessa batalha. E eu acho muito interessante no versículo 17, quando diz, eu dei o destaque de fato, porque eu acho muito interessante. Porque em 2 momentos ele fala isso, tipo, se de fato, se realmente é o Senhor, deixa eu pedir prova. No texto adiante, Deus manda ele derrubar os altares da família que adoravam a Baal. E ele obedece, mesmo com medo. No versículo 27 vai contar isso. 27 diz o seguinte: então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas, porque teve medo da casa de seu pai, os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Gideão obedeceu a primeira ordem, mas ele tinha medo. Ele era um homem como nós. E o que precisamos entender nessa noite é que Gideão, ele foi chamado de corajoso, mesmo tendo medo, porque uma coisa está ligada à outra. Gideão tinha medo, e é por causa disso que ele era corajoso.
porque ele agia mesmo com esse medo. Ele obedecia mesmo com medo. Deus não mente. Não faz sentido Deus dizer que Gideão, que é um homem que o próprio Deus fez, é um homem corajoso, e ele não ser. Ele conhece os seus filhos, ele conhece quem você é. Gideão começa, então, a ser revestido pelo Espírito de Deus. Nos versículos seguintes vai contar sobre isso. Ele é revestido pelo Espírito de Deus e é usado para convocar homens a segui-lo. É exatamente com essas palavras que está escrito. E é o seguinte: logo após ele ser revestido pelo Espírito de Deus, estar sob o comando de Deus, ele pede prova novamente. Então, no versículo 36 e 39, temos o seguinte, 36. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo, novamente: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, 37, eis que eu porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. 38, e assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira. E ele pede prova novamente. 39, não se acenda contra mim a tua ira. Se eu falar somente mais uma vez, peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã. Que desta vez só a lã esteja seca e haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus, 40, e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. E nesses dois momentos, nas três provas, nas duas primeiras, Gideão fala se de fato. Acho muito interessante a gente analisar o jeito que ele começava a frase dele, a fala dele para com Deus, o próprio Senhor. Ele começou a primeira fala dizendo: se de fato encontrei favor aos teus olhos. Na outra fala: se realmente queres livrar Israel por minha mão. E na terceira já é: não se acenda a tua ira contra mim. Mas deixa eu pedir prova mais uma vez. Gideão tinha medo, mas ele também tinha temor ao Senhor. Ele sabia com quem ele estava falando, ele sabia a responsabilidade. Nos capítulos seguintes é registrado a vitória de Israel. Deus usa Gideão e apenas 300 homens. Não porque não tinham mais, tinham muito mais. No capítulo 7 vai registrar sobre uma quantidade enorme de homens e ao decorrer de momentos que Deus vai dizendo: faça isso e retire quem fizer aquilo. Sei que deixei muito abrangente, mas é para não estendermos muito nesse detalhe. Mas no 7, Deus vai dizendo a Gideão estratégias de diminuir a quantidade de pessoas, porque Deus queria mostrar que era ele. No versículo 2, no início de tudo isso, Deus já fala, já explica. O Senhor disse a Gideão, no versículo 2 do 7, é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Ou seja, eu era gente o suficiente, até mais. Então, ele continua dizendo, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. No versículo 3 diz, portanto, anuncia ao povo o seguinte, quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. E coisas assim foram acontecendo, foi classificando até que ficasse só 300 homens. Não porque não tinham mais, mas porque Deus queria mostrar que era Ele na frente de tudo. Que era a mão dele na frente do plano. Que era o plano dele, que a salvação da escravidão que eles estavam, do problema que eles estavam, vinha dele, de Deus, para que Israel não duvidasse que vinha dele. Assim, Deus usou Gideão, que por ter medo foi um homem de coragem. E ele só obedeceu porque tinha fé. Ele conhecia o seu Deus. Ele conhecia quem te deu a ordem. Essa história aponta para a cruz. Foi o campo de batalha de Cristo
que em obediência a seu Pai se entregou a uma morte de muitas dores e de vergonha. A própria palavra de Deus vai registrar que Jesus teve medo. Ele teve medo, mas a sua prioridade era a vontade de seu Pai. Tal como a guerra contra os midianitas foi uma batalha que Deus enviou Gideão e livrou o seu povo. A cruz foi o campo de batalha em que Cristo venceu a escravidão da morte e hoje não somos mais escravos. Igreja, vocês entendem isso? Podem se expressar, vocês são livres. Aleluia. Em Mateus 26, 36 ao 42, principalmente no 38 e 39, diz o seguinte, quero dar alguns destaques. 38, Mateus 26, 38 diz o seguinte: então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Isso foi Jesus que disse. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus estava falando com os discípulos. No 39 diz o seguinte: e adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E depois, no 42, vai dizer, retirando-se pela segunda vez, Jesus está falando de Jesus, retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O contexto desse texto é um período momentos antes, na verdade, não era nem dias, momentos antes de Cristo ser crucificado. Cristo sabia a cruz que ele precisava carregar, ele sabia a vergonha e as dores que ele precisava passar logo adiante. Ele já sabia disso porque Deus já tinha contado o plano dele. Então, ele leva alguns discípulos para orar no monte e ele fala para os discípulos. Ele é sincero, ele olha para aqueles que ele passava todos os dias. Jesus olha para os discípulos que passava todos os dias, é sincero e diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E nesse 39 e 42 que eu li, a gente vê a oração de Jesus. Então Jesus diz, se não é possível que afaste de mim esse cálice, que seja feita como tu queres. Então, a gente vê que sim, Jesus sabia e ele sentia dor. Não foi moleza, Deus não tirou os neurônios, as ligações do cérebro que sentem dor para Jesus passar pela cruz. Deus não fez isso, ele podia, mas ele não fez isso. Cristo passou por todas as dores como nós passaríamos. Ele sentiu cada prego, ele sentiu cada espinho, ele sentiu cada pesar daquelas chicotadas. Ele sentiu cada pedra que foi chicoteada. Ele sentiu aquele gosto que foi lhe colocado na boca. Ele sentiu tudo. Com todas as moléculas de seu corpo, com todas as células, com todos os neurônios, com todas as ligações da sua mente, ele sentiu tudo. Ele não foi livrado. E ele tinha medo, porque ele sabia que ele não ia ser livrado. Então ele temeu e ele disse, Deus, se puder, afasta de mim esse cálice. E mesmo assim, ele disse que seja feita a sua vontade. Deus tem um propósito, igreja. Ele tem um propósito para nós. O nosso propósito é obedecer à vontade dele. Ele quer nos usar. Ele nos deu uma ordem, ide. Precisamos obedecer. Se não obedecemos, não cumprimos o nosso propósito. Isso é para que fomos feitos.
Nós somos feitos para isso, para obedecer. Nada, absolutamente nada é mais importante. Jesus vai dizer que fazer a vontade do Pai é o seu alimento, o seu sustento, é absolutamente tudo, é a coisa mais importante. João 4,34, Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Nada é mais importante. Se alimentar, beber água, trabalhar, estudar, ficar um tempo com as pessoas que você ama. Nada, absolutamente nada é mais importante do que fazer a vontade do Pai. Igreja, ser um cristão, ou seja, ser um imitador de Cristo, requer de nós ousadia. Uma ousadia que provém de uma convicção. Precisamos ter convicção de quem Deus é, porque a partir desse momento você entende quem você é e para que você foi feito. Não é tarde demais, não é cedo demais, você não é muito novo, você não é velho demais, você não é o menor da sua casa. Não é tarde, nunca é. Quanto ainda há respirar em nossos pulmões, ainda há uma chance de vida, ainda dá tempo de entendermos a fé e ainda dá tempo de crermos e entendermos quem Deus é. E a partir desse momento entendermos que vale a pena obedecer. Não é fácil, não é fácil. Lá em Jonas, no livro de Jonas, vai contar a própria história dele. E Jonas foi alguém que Deus mandou para uma terra extremamente difícil. Jonas não fugiu porque ele era um fujão e somente isso. Qualquer um aqui, eu com certeza faria o mesmo. Porque ele estava fugindo de uma terra. Deus mandou: Jonas, vai pregar em Nínive. Ele sabia quem era Nínive. Ele sabia quem eram as pessoas de Nínive. Não eram pessoas fáceis, não eram pessoas que iam ouvir. Ele temeu, ele pensou: é uma terra de prostituição. Eu não quero ir, vai ser difícil, vai ser horrível, nem vale a pena. Jonas pergunta a Deus: Deus, vale a pena? Para Jonas nem valia a pena ir para a terra de Nínive, que eles já estavam perdidos. Mas é claro que vale a pena. Porque são almas. E toda alma tem valor para Deus. Então, depois de ele fugir, acaba indo para Nínive. E é claro que valeu a pena. Ele foi para Nínive, almas foram curadas. Jonas continuou duvidando. Nos últimos versículos do livro de Jonas vai falar sobre isso. É muito interessante. Porque é a prova de que Deus usa a gente não porque a gente consegue fazer alguma coisa. Não porque somos incríveis ou porque somos muito legais. Mas Ele usa a gente porque Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Ele é tudo. E tudo é para louvar a Ele. Então, Jonas, independente da personalidade de Jonas, independente da personalidade de Gideão, independente de qualquer coisa, independente das situações, Deus continua sendo Deus. Ele continua fazendo e tendo poder para fazer. Essa ousadia, ela é necessária. É uma ousadia de você olhar para a tempestade e querer se desesperar, e ao invés disso você dorme. Na história que vai contar lá nos evangelhos, diz o seguinte, que Jesus estava com os discípulos em meio a uma tempestade, num pequeno barco, num simples barco, na verdade, não vai dizer o tamanho, mas não era lá essas coisas, eles não tinham tantas condições, mas vai dizer que eles estavam numa tempestade e os discípulos estavam desesperados, porque era grande a tempestade. E então eles olham para o Jesus, o mestre deles, a quem eles eram discípulos, e o encontra dormindo em meio à tempestade. Essa ousadia de fé que Deus quer de nós. É entendermos a essência de Deus.
que sim, Ele pode parar a tempestade porque foi Ele que fez tudo. É claro que Ele tem poder para parar a tribulação porque foi Ele quem fez tudo. Ele domina tudo, Ele tem poder de tirar a vida e de dar, porque Ele é sobre todas as coisas e venceu a tudo, até o que mais tememos, que é a morte. No resto da história, os discípulos encontram a Jesus e diz: Jesus, você não está vendo essa tempestade? Eles acordam Jesus e dizem: você não está desesperado? Tipo, você não vai tirar a gente dessa? E Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé, por que vocês estão passando por isso? Por que vocês estão desesperados por causa de uma tempestade? Isso para Deus não... Eu estou parafraseando, óbvio. Isso para Deus não é nada. E então, de um segundo para o outro, de um momento para o outro, a tempestade inteira, que era a maior preocupação deles, aquilo que poderia tirar a vida, aquilo que era o maior temor daquele momento, para. De uma hora para outra. Porque Deus é Deus. É essa ousadia de dormir no barco em meio à tempestade. É essa ousadia de ir para o povo e pregar numa cidade extremamente difícil, com 100% de chance na sua convicção de que você vai ser rejeitado. Mas se Deus mandou você ir, é para você ir. Se Deus mandou você falar do evangelho no meio do seu trabalho, se você for demitido, foi Deus que mandou. Ah, mas eu tenho medo, são meus amigos, o que eles vão achar de mim? Foi Deus que mandou. A opinião que os seus amigos têm sobre você, a opinião que os seus colegas, o seu chefe ou qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa tem, não é importante. Se importe com a opinião que Deus tem sobre você. Eu não estou falando sobre ser desrespeitoso, sobre invadir espaços aos quais Deus não mandou. Eu estou falando de obedecer ordens. Deus mandou você falar com aquela pessoa na parada de ônibus, então fale, porque não importa. Não importa se alguém vê e eu passar vergonha, se essa pessoa nem quiser, se ela me rejeitar, não importa. Deus quer bater na porta. E se Ele quer te usar para isso, diga: eis-me aqui. Irmãos, ser cristão exige de nós essa ousadia. Em Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se Jesus olha para os discípulos e não vê fé, e a gente tem exatamente o significado de fé, é porque Jesus quer ver em nós a convicção dos fatos que não se veem. É porque a gente precisa entender e ter isso em nossos corações, convicção de que a mão dele não deixará de estar estendida. Ele garantiu, então ele vai cumprir porque ele é Deus. Ser cristão não é nunca passar por uma tempestade. Ser cristão é não estar sozinho na tempestade. Ser cristão é isso. É olhar para a tempestade que te aflige e saber que o seu Deus é maior que a tempestade. É olhar para o deserto e saber que Deus está contigo. É sofrer perseguição e sentir-se como os discípulos sentiam. Sentir-se honrado em sofrer pelo reino. Deus é um pai relacional. Ele quer uma relação contigo. Só um relacionamento com Cristo. Só em um relacionamento com Cristo você poderá se tornar cada vez mais parecido com Ele. Só assim seu coração, seus desejos, suas vontades se tornam os de Deus. Só assim os seus sonhos se tornam que a sua vontade seja feita. E assim a alegria, e assim o que alegra o coração do Pai te trará alegria. E assim seremos como Cristo. Só a partir desse momento de viver 24 horas
com Cristo é que se tornamos parecidos com Ele. Eu gosto muito do detalhe que temos ali na história em que Jesus, quando Jesus é entregue, porque os guardas, eles perguntam, né, tipo, quem é Jesus? Como é que você, Judas, vai identificar quem é Jesus? Então eles precisam de algo para identificar quem é Jesus, porque todos os discípulos se pareciam com Ele, porque viviam todos os tempos com Ele. E é isso que Cristo quer de nós. A partir do momento que entendemos que ser discípulo de Cristo é isso, é andar com Ele todo o tempo, a gente entende o porquê que a gente quer estar na casa de Deus todo momento. Entendemos o porquê que queremos estar fazendo a tua obra a todo momento. Então, irmãos, que sejamos como Maria, que ao ser designada para criar o próprio Jesus Cristo, disse com prontidão: eis aqui a sua serva. Quando o anjo chegou a Maria, ela disse exatamente isso. A primeira resposta foi: eis-me aqui. Com Isaías não foi diferente. Em meio àquele trono brilhante, anjos e um grande cenário lindo que eu não consigo nem imaginar, o Senhor fala com Isaías: quem eu vou mandar para falar com o meu povo? Isaías diz: eis-me aqui. Diante de um majestoso trono, ele diz isso. E como Abraão, o pai da fé, Abraão é desafiado a entregar o seu próprio filho, o filho da promessa, o filho que ele esperou mais de 100 anos, se eu não estiver enganada com relação a números, mas ele esperou muito tempo pela promessa ser cumprida, que foi o seu filho. E Deus exigiu dele o sacrifício do filho, e até o último momento, Abraão seguiu com o plano. Abraão estava perto, estava no momento ali para sacrificar o seu próprio filho. O filho quem tanto ele esperava do próprio Deus. O próprio Deus o prometeu. Ele iria sacrificar porque ele sabia quem Deus era. Ele confiava em Deus. Ele confiava que o mesmo Deus que lhe deu o filho é sobre todas as coisas. E antes mesmo de nós que temos a liberdade de conhecer a história de que Cristo venceu a morte, Abraão já sabia que Deus era mais poderoso que a morte. E ele sabia que Deus tinha poder sobre a morte, que Deus tinha poder sobre a vida. Então, igreja, que o nosso coração deseje ser ousado no executar da obra de Cristo. Que venhamos entender essa convicção de que não estamos aqui por um ritual semanal de todos os domingos vir à igreja. Eu vou me arrumar, vou lá, passo umas horas, chego em casa, porque senão minha semana não é a mesma. Mas e a sua semana? Cadê Cristo? Lá, cadê Cristo? Entende? Mas Deus não me manda nada. Como assim Deus manda eu fazer coisas? Então cadê o seu relacionamento? Porque Ele só pode falar se você disser: Deus, eu quero te ouvir. Deus não invade nenhuma porta. Ele bate. Então existe essa necessidade de que nós façamos essa ação de abrir. Então, igreja, que o nosso coração deseje ser ousado no executar da obra de Cristo. E para finalizar, quero ler Filipenses 1, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz o seguinte: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, Paulo vai usar a palavra ousadia, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, convido a todos a ficarmos de pé para fazer uma oração final, por favor.
Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, estamos aqui em mais uma oração. Senhor, Deus, que nos faça entender o sacrifício da cruz, que nos faça entender o plano da salvação, não só por conhecer, mas entender e ter convicção. Convicção daquilo que não vemos, convicção de que o Senhor é bom, que o Senhor é amor, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor sabe de todas as coisas, que nada mais importante que a fome, que a sede, que o dinheiro, que o trabalho, que a escola, que a reputação, que o orgulho, que nada mais é importante. Que venhamos ter essa convicção em nossos corações. Transforma-nos, ó Pai, até que nada mais importe. Em nome de Jesus, que a nossa fé venha crescer e se multiplicar. Que os nossos ouvidos estejam atentos às suas ordens. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor sempre atende o nosso clamor. Te agradecemos pelo seu amor e por chegarmos aqui essa noite. Te agradecemos pelo alimento que nos sustenta. Te agradecemos pelas manhãs, tardes e todas as noites. Queremos te agradecer pela vida, porque estamos aqui respirando. Queremos te agradecer pela comunhão. E te pedir que nos acompanhe no resto da noite, em nossas semanas. Que essa mensagem seja uma semente em nossos corações. Que a sua palavra seja semente em nossos corações. E seu nome seja louvado em 24 horas de nossos dias. Amém. Não há Deus melhor.